Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Maná, pão no deserto da ilusão. Toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Quem nos dera ter morrido no Egito quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade? Todo o povo estava com muita fome. Quando acordaram pela manhã, viram por toda parte, até onde a vista alcançava, algo fino, crocante, delicado como geada. Êxodo 16:14. Branco como sementes de coentro, que havia caído durante a noite no solo do deserto. Eles viram esse suprimento divino diante de si e disseram: Manhu, Manhu, que traduzido significa o que é isso? Da palavra Manhu vem a expressão maná. E pela manhã havia orvalho ao redor do acampamento. E quando o orvalho se foi, eis que estava no deserto redondo e pequeno como geada sobre a terra. E quando os israelitas viram isso, disseram uns aos outros: Manhu, pois não sabiam o que era. Mas Moisés lhes diz: é o pão que Yah vos deu para comer. Êxodo 13:16. Na pergunta Manhu está oculta uma profunda revelação. Embora os israelitas tivessem passado pelas 10 pragas, atravessado o Mar Vermelho em terra seca e visto o faraó e seu exército se afogarem no Mar Vermelho, após 3 dias no deserto, começaram a reclamar que iriam morrer de fome. O problema deles não era apenas a fome física, mas o fato de terem esquecido quem era Elohim ou nunca o terem conhecido verdadeiramente. Quando os israelitas começaram a perguntar Manhu, eles estabeleceram um padrão de se aproximar de Elohim com admiração e curiosidade. Um princípio que encontra sua realização definitiva em Yeshua. Ele que declararia: eu sou o pão da vida. Mateus 6:35. A palavra hebraica man não significa apenas o que, mas carrega o sentimento de incerteza, de questionamento, de busca. Manhu não expressa que eles estavam confusos, mas que encontraram algo que transcende a compreensão humana. O próprio maná desafiava as leis da natureza. Ele aparecia com um orvalho que derretia com o calor e gerava larvas quando guardado durante a noite. E parecia também que o maná podia assumir diferentes sabores. Não era apenas um suprimento sobrenatural, mas um alimento personalizado do céu. Nos voltamos para Yeshua. Depois que ele alimentou a multidão de 5.000 pessoas, elas o procuraram no dia seguinte. Yeshua respondeu-lhes, dizendo: em verdade vos digo que não me procurais porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6:26. Eles continuaram dizendo: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito em Salmo 78:24. Ele lhes deu pão do céu para comer. Versículos 30 e 32. Então Yeshua lhes diz: em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Elohim é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Versículos 32 ao 34. Depois de descobrirmos que Yeshua se identificou com o pão do céu, o maná, fazemos outra descoberta quando voltamos à pergunta Manhu. Como não existe um gênero neutro como isso no hebraico, a pergunta Manhu, na verdade, significa o que é ele. Quando os israelitas perguntaram Manhu, eles demonstraram uma atitude de admiração e curiosidade que aprofundou seu relacionamento com Yah.
E é exatamente essa pergunta, Manhu, que deve ocupar nosso coração quando pensamos em Yeshua, o pão da vida. Quem é Ele? Ele é muito mais do que o pão da vida para nós. Devemos acordar todas as manhãs com a pergunta no coração, Manhu, quem é Ele hoje para nós em nossas circunstâncias de vida? Quando carregamos essa pergunta em nosso relacionamento pessoal com Ele, descobrimos sempre novos aspectos dele. Gostaria de lembrar aqui os meus boletins informativos. Yeshua se revela em um relacionamento pessoal. Yeshua nos o conhecemos pessoalmente. Yeshua, nosso noivo, abraçar a proximidade divina, nos quais falei sobre o meu relacionamento com Yeshua. Não se trata apenas de conhecimento e compreensão das Escrituras, mas de um relacionamento pessoal com Ele. Isso muda tudo. Quando pergunto, Manhu, quem é Ele, em minhas circunstâncias de vida, isso literalmente muda tudo. A revelação sobre Ele em situações concretas nos transforma pessoalmente mais do que qualquer outra coisa. Alguns exemplos, além de todos os exemplos, nos boletins informativos mencionados acima. O período da última epidemia foi um tempo de grande inquietação, medos, até mesmo o medo da morte, que se espalhou pela população. Muitas coisas foram proibidas e muitos se sentiram muito limitados. Lembro-me claramente de que, de repente, senti uma paz extraordinária que eu não conseguia explicar. Então, de repente, percebi que Yeshua estava se revelando para mim como o príncipe da paz. Isso mudou toda a situação da epidemia para mim. Quando eu estava grávida de Luca, meu quinto filho, que tem síndrome de Down, Yeshua se revelou para mim como o homem do sofrimento. Compreendi profundamente que ele me chamava para a sua comunhão de sofrimento. Sofri por causa do seu nome, pois não quis abortar porque o amo. Fiz o que era bom e certo aos seus olhos e colhi sofrimento. Foi exatamente isso que aconteceu com ele, naturalmente em uma escala muito maior. Essa conexão íntima com ele, na comunhão de sofrimento, foi tão preciosa que mudou tudo. E esse olhar para ele, essa pergunta, que lado de você quer me revelar nesta situação? Sempre revela uma dimensão nova e diferente que é curativa e útil. E você o conhece cada vez melhor e mais profundamente. Outro exemplo. Um grupo de pessoas agiu de forma extremamente desagradável comigo. De repente surgiu em mim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E embora toda a situação fosse extremamente intensa, pude perdoá-los de coração. O mais bonito foi que eu tinha Yeshua diante dos olhos, que havia feito essa oração quando o crucificaram. Eu pude entendê-lo, pois ele podia ver além do que estava acontecendo e me ajudou a fazer o mesmo. Vi que essas pessoas haviam aberto a porta para a Satã e se colocado sob um julgamento terrível. Nesse sentido, elas não sabiam o que estavam fazendo. Quando nós reconhecemos Yeshua em todas as situações, nós ou ganhamos e a situação perde seu terror, ou o que seja. O que Elohim introduz no início, ele também realiza no final. Assim um dia haverá maná novamente, mas desta vez o maná escondido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra escrito um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. O maná escondido, uma chave divina, uma substância divina, será dado aos vencedores no final dos tempos. Para entender isso, voltemos não apenas à história do Êxodo, mas a Adão e Eva no Jardim do Éden. Os dois não precisavam de pão. Eles viviam em união com Elohim,
e eram saciadas pela presença divina. Séculos mais tarde, Elohim restaurou o que havia sido perdido por meio do maná. O maná não era apenas alimento, mas também um símbolo de algo eterno. Quando Yeshua promete o maná oculto ao remanescente fiel no fim dos tempos, ele está falando de conhecimento revelado. Ele fala que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Elohim. Mateus 4, verso 4. O maná escondido não é um alimento, mas uma revelação espiritual, uma sabedoria oculta. Assim também o jarro com o maná estava escondido no Santo dos Santos. Assim como agora o livro do Apocalipse começa a se revelar, o maná escondido também se torna disponível para os vencedores, para aqueles que saem de Babilônia. Ele está lá para guiá-los e preservá-los no deserto da decepção. É um mundo que tem fome de verdade. O maná oculto só pode ser encontrado em um lugar silencioso, onde se encontra o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Se você quiser saber mais sobre suas raízes hebraicas, visite nosso site. Que todos sejam ricamente abençoados.